Eu decidi gravar isso porque a minha visão sobre o que as pessoas chamam de espiritualidade mudou muito. E mudou da pior forma possível, ou talvez da forma necessária. O que eu vou contar aqui é sobre uma experiência de sonho lúcido, ou projeção astral. O nome técnico, sinceramente, importa pouco agora. O que importa é que eu já faço isso há algum tempo. No começo, não foi escolha minha. Acontecia de forma involuntária quando eu era adolescente. Eu lembro de acordar no meio da madrugada, ou achar que tinha acordado, e perceber que eu estava flutuando, o rosto quase encostando no teto. Não tinha nada de mágico ou bonito nessa época, era só pavor. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia meu corpo na cama, mas eu não estava lá. E o susto era tão grande que eu acabava voltando num solavanco. Sabe aquela sensação de cair quando você está quase dormindo? Era tipo isso, só que mais intenso. Com o tempo, eu fui perdendo o medo. Fui estudando, fui entendendo que aquilo era a tal da paralisia do sono, que era um processo natural. E conforme o medo passava, a curiosidade tomava conta. Eu comecei a ver o outro lado com outros olhos. Eu via formas, via luzes, às vezes via presenças que me passavam uma paz enorme. Mesmo as sombras, que muita gente tem pavor, nunca me fizeram mal. Eu nunca fui atacado, nunca senti dor. E isso foi criando em mim uma certa confiança, talvez até uma arrogância, olhando agora. Eu comecei a achar que eu dominava aquilo. Eu achava tudo muito lírico, quase poético. As coisas brilhavam, os ambientes tinham uma aura diferente. Eu romantizei a experiência. E foi com essa mentalidade que eu tive a experiência que mudou tudo. Eu já estava induzindo a saída do corpo de forma voluntária. Eu sabia os passos, sabia relaxar, sabia o momento certo de levantar. Nessa vez específica, eu não fiquei no meu quarto. Eu me desloquei. Fui involuntariamente até um apartamento antigo onde morei com a minha mãe. É um lugar que, enfim, traz muita memória afetiva da minha infância e adolescência. Quando cheguei lá, o ambiente estava estranho. Não tinha mobília. O apartamento estava vazio, sem cortinas, sem nada. A luz também não era normal. Era uma luz meio azulada. Não sei dizer se vinha da rua, dos postes, ou se era da própria atmosfera de lá. Era diferente. Eu comecei a andar pelos cômodos. Eu estava muito lúcido, tão lúcido que eu conseguia lembrar de momentos exatos que vivia ali. Eu me sentia bem, me sentia no controle. Eu pensava, olha só, eu tô aqui, consciente, revivendo tudo isso. Aí eu entrei no quarto que era da minha mãe e tinha alguém lá, um senhor sentado no chão. A aparência dele era, como eu posso descrever? Parecia a materialização do arquétipo do velho sábio. Barba, postura calma. Ele tinha um livro antigo nas mãos, aberto. Ele estava lendo. E aqui foi o meu erro. Como eu estava me sentindo o dono da projeção, eu cheguei perto dele cheio de certeza. Eu não falei com a boca, foi por pensamento, mas a intenção era clara. Eu quis dizer para ele algo como: eu conheço isso aqui, essa é minha casa. Eu queria mostrar que eu sabia o que estava acontecendo. Foi pura soberba. Aquele senhor parou de ler. Ele fechou o livro, devagar, levantou do chão e olhou para mim. Não foi um olhar de raiva, foi um olhar de quem ensina uma criança que ela não sabe nada. Ele me fez entender, sem falar nada, que aquela minha certeza toda era, na verdade, nada. E no segundo seguinte, acabou. O cenário mudou. As paredes sumiram, as janelas sumiram, a luz azulada sumiu. Ficou tudo escuro, vazio, mas não era só escuro, era o nada. E ali, naquele vazio, não tinha monstro, não tinha grito, não tinha nada para me assustar visualmente. Mas a sensação foi de uma solidão absoluta. O peso daquilo que aquele velho me passou mentalmente caiu sobre mim. Eu percebi que eu não controlava nada, que aquilo não era um passeio no parque da minha mente. Eu senti um medo real, não medo de fantasmas, entidades, demônios, mas medo de estar ali, exposto, sem saber o que era, o que esperar.
Imediatamente eu fui puxado de volta. Acordei na minha cama. Quer dizer, acordei entre aspas. Entrei direto na paralisia do sono. Estava deitado, olhos abertos, corpo travado. Meu quarto estava escuro. Eu tentava organizar meus pensamentos, buscava com os olhos sentir que era o meu quarto, que era o meu lugar seguro. Mas quando eu olhei em direção à porta, que é o canto mais escuro do meu quarto, eu vi. Ele estava lá. O mesmo senhor. Ele saiu da sombra e veio na minha direção. Nessa hora, toda aquela minha teoria, todo aquele meu estudo sobre projeção, sobre vibração alta, vibração baixa, tudo isso foi pro lixo. Eu só sentia medo. Eu achei que ele ia me punir. Achei que ele estava com raiva. Ele chegou do lado da cama. Eu não conseguia me mexer, lembrem disso. Eu só conseguia olhar. Ele se abaixou, bem devagar, e ficou com o rosto na altura do meu. Ele ficou me olhando nos olhos por uma sensação de tempo tão longo. A sensação que eu tenho é que aquilo durou muito tempo. Ele ficou ali, parado, me encarando. E o mais impressionante é que ele não fazia nada, ele só olhava. Ele estava presente. Com essa sensação de tempo infindável e ele ali, imóvel, eu fui percebendo uma coisa. Ele não estava ali para me assustar. O susto era problema meu, o medo era meu. Ele estava esperando. Ele estava esperando eu parar de agir como um tolo, esperando eu parar de tentar lutar contra a verdade. Ele queria ver se eu aguentava olhar de volta, olhar para ele, olhar para mim mesmo. Foi só quando eu entendi isso, quando eu desisti de tentar me mexer e aceitei, que aquilo mudou. Eu tive que aceitar o pavor, tive que olhar para ele e aceitar. É isso, eu não sei de nada, eu não sei enxergar. Nesse momento, fechei os olhos e consegui acordar. Foi só aí que meu corpo respondeu. Eu demorei muito para tentar sair do corpo de novo depois disso. Hoje, olhando para trás com calma, eu sei quem ele é, mas ele não se apresentou como um anjo de luz tocando harpa. Ele se apresentou da forma que eu precisava. Eu precisava desse choque de realidade. Eu precisava entender que o mundo espiritual não é o que a gente imagina, não é uma viagem lisérgica. Foi preciso um eclipse da minha soberba, um apagar de luz. Precisou me deixar no escuro e encarar no meu íntimo, para fechar os olhos e ver. Então, se eu posso deixar a minha experiência para quem busca, para você que quer ter essa experiência, esqueça a fantasia. Não busque o brilho, as cores, o mágico. Esteja pronto para ver as coisas como elas são. Esteja pronto para encontrar o silêncio, o escuro, porque é lá que a gente aprende de verdade. Esteja com os olhos da alma abertos. Que relato diferente do que a gente normalmente recebe aqui no canal. Eu acho que é o primeiro que fala sobre projeção astral, saída do corpo. Mas dá para começar falando do que representa para mim o todo desse relato, que é um rito de passagem. Hum, Essas experiências começam muito cedo na vida dele, ainda na adolescência, né? A princípio com o medo, até que ele, pelo que eu entendi, começa a estudar o que é sair do corpo, o que é a experiência fora do corpo, ah, projeção astral, tem tantos outros nomes, né? Eu até também estudei o que era chamado na minha época de projeciologia, não ao ponto de poder fazer uma análise aqui sobre esse ponto de vista, sobre essa perspectiva, mas eu tenho alguns pontos que eu anotei aqui que queria compartilhar com vocês, né? Então, fora essa questão do rito de passagem, o medo para o ser humano é uma ferramenta de autopreservação, né? Então, a paralisia do sono me parece ser esse primeiro movimento de um senso de autopreservação, né? Então, eu estou em risco, aquilo
me congela e eu preciso encontrar um meio de me preservar. E o que ele fez com o fato de tantas vezes ter passado por esses quadros, acredito eu, ao ponto dele buscar, entender, estudar, foi que com o tempo ele talvez tenha entendido que era tudo sob o seu controle quando ele fazia essa saída do corpo. Eh, E esse rito de passagem que me parece que aconteceu com ele, até pelas figuras principais, né? Então, quando ele retorna para a casa ou apartamento da mãe com quem ele morou, no contexto dele me parece que é um tanto quanto um retorno para um ambiente de segurança. Só que esse ambiente estava transformado. Já não haviam os móveis, ele sentia segurança naquele ambiente, mas não estava como ele conhecia. E também esse apartamento, ele representa a segurança, o retorno dele ao útero da mãe. Por isso que eu chamo de um rito de passagem, né? Eh, Talvez vocês tenham percebido que ele, então, passa por um contexto e ressurge recontextualizado, né? Ele ressignifica o que é esse processo de saída do corpo, de projeção astral. Ele chama de soberba, ele achar que controlava tudo, né? Quando ele entendeu que quem controlou tudo a todo momento foi essa entidade que normalmente aqui nos relatos, enfim, a gente, quando é uma entidade, entre aspas, do bem, ela se manifesta de forma gentil, como tivemos o caso há poucos dias atrás aí no relato especial de Natal, a presença da avó. É, e ele, nesse caso, essa entidade, inclusive, foge um pouco do contexto do que a gente tem como relato, que ela não se manifesta nem verbalmente, nem por intenção, nem mentalmente. Ela simbolicamente representa esse arquétipo que ele traz, que é do velho sábio, para a sabedoria, né? Então, enquanto ele olha pelo lado da soberba, do conhecimento, talvez essa simbologia, esse arquétipo desse senhor trouxe a visão do conhecimento distinto do controle, né? Quando só consigo lembrar do tudo que sei é que nada sei, é justamente nessa conexão, né? A sabedoria está em sempre se colocar à prova das próprias sabedoria. E então sai da figura dele o controle de que ele sai, pode sair a hora que ele quiser do corpo, voltar, ir aonde quiser. E acima de tudo, que aquilo que era bonito, das luzes, eh, da coisa mágica que se tem por trás de fenômenos de saída, de projeção do corpo, de projeção astral, de nada valeu a ele, e certamente ele entende ao final de um episódio como esse que não, sem dúvida nenhuma, não é a figura fantasiosa de uma projeção astral, e sim o que ela te traz de possibilidade de aprendizado, de conhecimento, né? Não é onde você está, e sim o porquê que você está lá. E ele então passa por esse momento que sem
ninguém lhe dizer nada, nem a entidade, é um rito de passagem pelo autoconhecimento, é, pelo autocontrole, que eu acho que é uma das características de quem estuda e pratica a projeção astral, que é o autocontrole. Dominar a si, não ao ambiente. Trazer segurança a si, não de onde se está, porque nesse lugar que se está não é do seu controle. Né? Não é um parque de diversão, não é um lugar para ir para fazer um programa de final de semana. Deve-se haver um intuito, deve-se levar a sério, e o recado parece que por ele ter já isso naturalmente em si, essa predisposição de fazer esse tipo de desdobramento, ao mesmo tempo ele precisava entender qual era o propósito disso. E a figura, a forma como ele entendeu, é a forma tão particular que aquilo precisava falar a ele. Né? Ou seja, pelo silêncio, pelo nada, pela escuridão, que é muito aquele ambiente que muitas vezes pode ser descrito quando a gente encontra a, a nós mesmos, né? Quando a gente tem esse encontro particular, que nem sempre é uma das visões mais agradáveis, justamente porque não se vê nada, né? É você com você mesmo. E é esse encontro que me parece que ele teve. É essa entidade, quando ele diz que sabe quem é, pode ser sim um mentor dele, um guia espiritual, como pode ser a ele mesmo, né? A representação que ele traz do conhecimento de dentro de si. É ele mesmo falando com ele, porque em alguns momentos ele fala, né? Ele estava face a face a ele. Então é uma forma de se observar, de que muito além daquilo que pode ser visto, é aquilo que precisa ser aprendido. E aí a figura desse velho sábio representa muito bem isso. Eu acho que é isso, gente. Então, para mim, representa muito bem esse rito de passagem de alguém que imaginava saber o que estava fazendo para renascer, para ressignificar, para voltar para o útero de algo que lhe é afetuoso, que lhe parecia ser um ambiente de controle, e voltar com uma perspectiva diferente sobre o que aquilo representa, aquilo representava para ele. Então, é um relato muito individualizado. Se a gente descolar uma visão de algo sobrenatural, certamente é uma experiência de encontro consigo mesmo e fazer com que fosse ressignificado. Então, por mais filosófico que possa parecer esse tipo de análise, certamente tem na figura dessa entidade, desse velho sábio, desse arquétipo, talvez o ponto central de um relato com características de sobrenatural. Mas o contexto maior está dentro do aprendizado que ele trouxe da experiência muito individual que ele teve. E é isso. Se vocês gostaram desse relato, compartilhem, façam chegar a pessoas que gostam. Se vocês tiverem experiências parecidas, compartilhem também. Nos mandem na comunidade, aqui
nos comentários ou no e-mail definingghosts@gmail.com, que traremos aqui como um conteúdo, como um relato, e acredito que para hoje é isso. Tchau.